Então, é acessando aí o portal, né, do corretor. Exatamente. Nós vamos acessar agora o portal do corretor AIG, que é essa ferramenta que nós desenvolvemos exclusivamente para vocês, corretores, terem uma cotação rápida, simplificada, de forma fácil, intuitiva. Então, aqui vocês vão conseguir ver muitos materiais institucionais de todos os produtos que a gente tem, clausulado, alguns vídeos, né, explicando, poxa, como é que um advogado, o que advogado pode ter de falha, o que um arquiteto pode falhar. Então, aqui vocês vão ter muito material para vocês poderem se especializar, questionário de risco, se for necessário também. Então, vocês vão vir aqui em serviços, cotações, fazer cotação. Aqui são todos os produtos que a IG possui especialistas para o ramo de pequenas e médias empresas, tá? Então nós temos RC Profissional, RC Obras e Instalações, RC Eventos, RC Geral, o DNO, o Empresarial, RD Equipamentos, Ambiental, todos eles também sempre voltado com essa facilidade de cotar sempre na ponta, de ter uma cotação rápida, de ter uma precificação diferenciada. Então, hoje nós faremos um teste em cotação online. Cote online, né, RC Profissional, empresas que faturam até 50 milhões de reais com um limite de até 5. Então, aqui temos já automaticamente o número da cotação, o produto, a data. Aqui, como eu disse para vocês, pessoa física ou jurídica, né? Também contratamos, vendemos as profissões para os empresários autônomos. Então, empresa jurídica, ele já automaticamente altera para o CNPJ. Aqui, vou pegar como exemplo o CNPJ da AIG. E aqui ele automaticamente vai puxar a razão social do proponente ou então o nome da pessoa física. Aqui são dados adicionais que podem ser colocados ou não, tá? Toda vez que você tiver, o campo que você não tiver esse asterisco vermelho, não é necessário preenchimento neste momento. Tipo de sociedade, então sociedade privada, porque sociedade pública, nós temos uma célula específica dentro da EG que efetua esse tipo, né, de cotação para órgãos públicos. Se você desejar incluir um co-segurado, né, então, conforme vocês, corretores, agora vão cada vez mais vender apólices, vocês vão crescer o patrimônio de vocês vão acabar fazendo aquisição de outras corretoras e vocês querem, né, que todas elas fiquem numa mesma apólice. Então, caso vocês desejem incluir outros co-segurados nessa apólice, basta você selecionar aqui, digitar o CNPJ e fazer a inclusão de co-segurado. Ele automaticamente vai buscar também esse CNPJ e vai fazer a inclusão. Aqui você seleciona a profissão. Então, aqui você tem toda uma gama de profissões que podem ser cotadas, tá? Ou então vocês podem simplesmente jogar aqui as principais informações. Então, corretores. Então, faremos uma simulação aqui com uma corretora que fatura até 1 milhão por mês. Aqui vai perguntar se você quer fazer um seguro novo, ou se é uma renovação AIG, ou se é uma renovação de outra companhia. Tá? Aqui a informação para você selecionar essa outra seguradora é opcional, ou se for uma renovação AIG, se você é o corretor atual dessa conta ou não, ou seguro novo. Se for uma renovação, mesmo que seja de outra seguradora, aqui você já vai inserir a data de retroatividade, tá? Diferencial AIG. Nós compramos todas as retroatividades de qualquer seguradora e não cobramos custo adicional para isso, tá? Esse é um grande diferencial nosso, que a gente está adquirindo a retroatividade de qualquer seguradora para vocês terem cada vez mais negócios, né? E sempre aglutinarem. É sempre bom vocês sempre tratarem isso com uma única seguradora. Então, supondo que seja um seguro novo, um corretor de seguros. Aqui ele pergunta, né? São informações básicas, se nos últimos 5 anos, né, teve alguma reclamação contra aquele segurado. No caso, vamos supor que não. Ou então, se o segurado, né, ou o tomador conhece algum tipo de circunstância que possa resultar numa reclamação também. Então, aqui não. Aqui é o questionário de risco. Olha só que fácil. Para a profissão de corretor de seguros, ele tem apenas 3 perguntas. Ou seja, se é essa cotação para um contrato específico,
se o ramo de transporte representa entre 30% e 60%, ou se o ramo de transporte representa mais de 60%. Simples, não tem aqui nenhuma pegadinha, tá? Este questionário de risco aqui, ele é alternado de acordo com a profissão que você selecionar. Então, se você selecionar um advogado, vai ter um questionário específico de perguntas. Se você selecionar um arquiteto, um engenheiro, uma empresa de mídia, tecnologia, são questionários diferentes para isso. Mas assim, perguntas bem simples, tá? Bem básicas, apenas com respostas de sim ou não. Então, são perguntas que qualquer um consegue responder, né? Qualquer, digamos assim, pessoa da empresa consegue responder sem grandes necessidades de elaboração de questionários. Então, é bem simples para vocês poderem efetuar esse tipo de cotação. Aqui o comissionamento, então vocês vão poder selecionar de 1%, de 0,01% até 20%, e aqui selecionar um agravo caso necessário. Poxa, Fábio, mas por que tem esse agravo? É simples. Quanto maior o prêmio que vocês cobrarem, maior é a comissão que vocês vão receber. Então, se vocês entenderem que para aquele risco, o prêmio está muito baixo, eu sei que dá para cobrar um pouquinho mais, vocês podem vir aqui na ferramenta, efetuar o agravo, o prêmio vai ser automaticamente agravado e, consequentemente, a comissão de vocês vai ser maior. Então, aqui a gente vai fazer uma simulação como se fosse uma corretora de vocês mesmos. Espero que a grande maioria de vocês tenha uma pólice de responsabilidade civil profissional, mas caso não tenham, eu deixo o meu convite aqui para vocês cotarem através da nossa ferramenta, porque vocês vão ver que é uma cotação simples, é uma cotação rápida, e o nosso prêmio está bem interessante para essa contratação, tá? A gente está com uma redução bem boa das taxas. Então aqui a gente vai fazer uma simulação com 150 mil, 500 mil e 1,5 milhão. Automaticamente ele vai aparecer algumas franquias, tá? Isso aqui nós já estamos trabalhando, fica como o meu compromisso, para daqui até 60 dias vão ter outras opções de franquia, tá? E aí como funciona? A franquia menor, o prêmio é maior. E a franquia maior, o prêmio é menor. Assim como no automóvel, quando você seleciona a franquia, né? Se você selecionar uma franquia maior, o prêmio fica menor e vice-versa. Colocou todas as informações, calcular e salvar. A ferramenta automaticamente vai te dar os prêmios. E aqui lembra que eu falei para vocês lá nos slides atrás, olha, vão ter todas as coberturas que a AIG fornece. Então aqui na cotação vão ter todas as cotações, todas as coberturas que o nosso produto já está ofertando para vocês, tá? E algumas outras que ainda que também não estão aqui. Agora veja só. Para uma importância assegurada de 150 mil reais, hoje em dia, nós sabemos que uma ação litigiosa, se você precisar contratar um advogado para auxiliar na sua defesa, ele não sai por menos de 8, 10, 12, 15 mil reais, até mais, dependendo, né, de qual é a gravidade da ação, se é uma ação trabalhista, se é uma ação civil apenas, ou se é uma ação criminal. Veja só, 150 mil reais de importância assegurada, você vai pagar um prêmio anual de R$ 1.070. Pessoal, é muito barato pela cobertura que vocês vão ter anual, fora que vocês estão falando com a AIG possui uma das melhores áreas de sinistro do mercado, tá? A mais capacitada. Como nós somos uma empresa global, nós temos também uma diferenciação, né, das outras seguradoras, de ter uma expertise, né, de empresas lá de fora. Então, acaba ficando muito interessante para vocês efetuarem essa contratação. Então, chegamos aqui na parte final da cotação. Se vocês selecionarem imprimir cotação e enviar por e-mail, ele vai gerar um PDF dessa cotação para vocês encaminharem para o cliente de vocês. Então, aqui tem o número, quando a cotação foi feita, os dados do proponente, o tomador, a atividade que vocês estão contratando, os limites e o prêmio total já carregado com a comissão, tá? E aqui outras informações do risco, né? Tá vendo? Todo 100% da LMI de cobertura, então vocês realmente vão ter um amparo securitário durante um sinistro. Aí vamos supor que vocês encaminharam o PDF para o cliente de vocês, o cliente falou, olha, eu quero contratar a importância assegurada de 500 mil reais. Já tudo fechado bonitinho. Vantagem de vocês contarem na nossa ferramenta. Não precisa me mandar questionário de risco preenchido, não precisa me mandar questionário de risco assinado, não precisa me mandar pedido de emissão, não precisa me mandar nada. Você vai entrar na ferramenta, selecionar a opção contratar que você quer contratar. Aqui automaticamente você vai ver que
tem algumas informações necessárias a serem preenchidas, porque agora você está realmente contratando a apólice. Então, vamos aqui preencher as informações. Aqui você vai digitar o CEP do segurado. Ele automaticamente puxa as informações, sendo somente necessário colocar o número e complemento se necessário. Nós vamos revisar, né, a atividade profissional que foi contratada, o faturamento que foi informado, é um seguro novo, tá? Então, se fosse digamos assim, uma renovação, vocês aqui poderiam confirmar se a data de retroatividade informada está correta. E aqui, data de início, tá? Grande diferencial da IG também. Supondo que seja uma renovação, só que essa renovação tenha vencido no dia 28/4. Poxa, mas eu no dia 3/5. Poxa, será que a seguradora não poderia conceder, né, como se fosse uma renovação ininterrupta? Ah, mas ele vai pedir o termo de garantia limpa, eu vou ter que voltar para o meu cliente pedir documento. Grande diferencial da IG. Se você estiver contratando a apólice hoje, dia 3/5, você vai poder retroagir o início de vigência dela em 30 dias, ou então avançar o início de vigência dela em 30 dias. Ou seja, você vai ter um range de até 60 dias para começar esse início de apólice. Ou seja, se você por acaso perder o prazo de renovação, 2, 5, 10 dias, até 30 dias, você não precisa me mandar nenhum documento. Eu já comprei essa parte do risco, eu já analisei e eu já sei que eu quero cobrir isso. Então, vocês vão aqui simplesmente selecionar, ou seja, aqui eu vou colocar, por exemplo, hoje dia 4/4. E automaticamente a apólice vai começar 30 dias para trás. Então vejam como é simples e como esse é um grande diferencial para o negócio de vocês, né? Então sabemos que o nosso negócio do dia a dia é muito corrido e isso facilita muito para vocês não terem que mandar um monte de documentos, fazer um monte de explicações. Não, a gente já está ciente que isso pode acontecer e hoje nós damos 30 dias para vocês efetuarem esse tipo de cadastro. Aqui novamente, então, confirmando, né, o histórico de sinistralidade, confirmando as informações que foram preenchidas no questionário de risco, e caso vocês queiram fazer uma distribuição de comissão, a famosa cocorretagem. Então, supondo que esse negócio tenha sido angariado por um cliente ou por um parceiro de vocês, e vocês querem fazer a distribuição de comissão, né, 10% para cada um, se forem 20%, ou se vocês tiverem calculado 10%, fazer 5% para cada um, aqui automaticamente coloca sim, vai incluir os dados o CNPJ da corretora que vocês querem fazer a cocorretagem, o percentual, e a ferramenta automaticamente vai fazer essa divisão para vocês. Não precisa ficar recebendo em uma corretora e depois transferir e depois ficar declarando isso no imposto de renda, não. Tudo muito simples, tudo muito fácil, não precisa ficar cadastrando, mandando um monte de documentos, né, fazendo aquele monte de termo. Tudo muito simples para reduzir o tempo que vocês gastam fazendo emissão de apólices e até enviando documentos para seguradoras. Então aqui vai fazer a conferência do limite que foi contratado, a franquia, o prêmio líquido, percentual de comissão e o prêmio total. Mais um diferencial da IG, pessoal. Aqui só diferencial. Vocês vão poder parcelar a apólice em até 7 vezes sem juros, tá? Todas as outras seguradoras parcelam em até 4. Nós, a IG, parcelamos em até 7 vezes sem juros, tá? No boleto, para qualquer profissão. Aqui vocês vão poder escolher a data de vencimento da primeira parcela, tá? Ela é automaticamente programada para 15 dias a contar da data em que a apólice está sendo emitida, né? Ou seja, dia 18/5. Podem colocar para o dia de hoje, podem colocar para amanhã, não tem problema também. Vai selecionar aqui confirmo, que li e que está ciente, e vai clicar em emitir apólice. Nesse caso, eu não vou selecionar emitir apólice, porque se eu fizer isso, eu vou ter que me explicar para o meu financeiro por que eu emiti uma apólice em nome da IG. Como eu disse para vocês, isso aqui que eu estou testando para vocês agora não é ambiente de teste, tá? É o ambiente de produção que a gente usa para atender vocês, corretores. Então, eu quis mostrar na íntegra para vocês como a nossa ferramenta está rápida, como a nossa ferramenta é eficaz e como vocês podem emitir uma apólice seguro de forma instantânea. Se eu clicar em emitir apólice aqui, o documento já é gerado, todos os boletos já são gerados também e você já pode contar ali com a sua comissão assim que os boletos forem pagos. Então, olha como é rápido e como é dinâmico.